Olá, Janaína, tudo bem? Olá, Débora, bom dia, tudo ótimo? Seja muito bem-vinda ao programa Vitrine Plus do bloco Descobrindo Emoções. Dando então continuidade ao programa anterior, vamos falar do ambiente, da importância desse ambiente numa relação sexual, de descobrir as emoções, as fantasias. Então, a palavra é sua. Então, estamos aqui no Le Parc Motel, né? Um motel grandiosíssimo, com muita infraestrutura, com muitas qualidades. A gente pode observar que aqui são ambientes propícios para quê? Para muitas vezes, né, o casal ele aprender a se erotizar, aprender muitas vezes estabelecer vínculos um com o outro. Muitas vezes eu atendo no consultório casais e pessoas que dizem: "Ai, mas eu já estou numa fase com meu marido, com meu parceiro, né, que já está desgastado", e isso muitas vezes dá a queda, né, de todos os hormônios. Claro, quando a gente começa a namorar, é totalmente diferente da vida de casado. E as pessoas querem que sejam iguais? Nós podemos, muitas vezes, mas nós precisamos desmistificar os ambientes. O ambiente faz tudo numa relação, né? Toda a diferença. Toda a diferença. Como nós estamos aqui num ambiente maravilhoso, aconchegante, que muitas vezes o ambiente faz com que nós despertamos sentimentos, emoções, até a chegada do próprio orgasmo. A gente tem que entender que a libido muitas vezes também tem com a aparência, com o visual, com toda essa estrutura que muitas vezes faz parte do nosso posicionamento comportamental. Se nós pararmos para observar, por que tem pessoas que muitas vezes precisam de estímulos de filme pornô, de mulheres ou de homens? A gente tem que entender que, segundo o comportamento, ele tem todo a ver com o ambiente erótico, com o ambiente do processo de autoajuste emocional. Muitas pessoas, elas precisam de uma autopreparação, o quê? Tomando um bom vinho, tomando uma boa espumante, preparando um ambiente para aquele dia ser o top. E o que a gente percebe? Por que na lua de mel, por que nos ambientes aconchegantes a pessoa fica registrada aquele momento e ela nunca mais esquece? Ela lembra do detalhe de um espelho, do detalhe de uma lareira, do detalhe de um ambiente, de uma luminosidade, porque isso faz parte do processo. É como a gente degustar um vinho. Muitas vezes a gente vai estar o quê? Degustando o nosso processo de autorreconhecimento e do nosso parceiro também. Então, diante desses obstáculos, a gente tem que perceber que tudo que a gente quer, a gente consegue. Todos os dias nós temos oportunidade de mudar de vida. Todos os dias nós temos ambientes ao nosso favor, nós temos lugares românticos, tudo isso para enfatizar. Nós temos que parar de muitas vezes achar que tudo é difícil, que a relação já está desgastada. Muito pelo contrário. Nós temos que entender, Débora, que nós temos 3 tipos de memórias. Dentro dessas memórias, tudo que cria muito significado, nós armazenamos na memória de longo prazo. O que é a memória de longo prazo? Aquela noite quente, aquela noite que só você e o seu parceiro vão se recordar, né? Aquela noite que muitas vezes você visualiza em filmes, em novelas, e nós podemos trazer isso para a nossa realidade. Fazendo o quê? Proporcionando momentos como esse. Momentos que muitas vezes nós vamos dividir com quem nós amamos, momentos gostosos e que vão ficar armazenados sim na memória de longo prazo. O que é memória de longo prazo? Somos nós que escolhemos? Não. O nosso cérebro, tudo que cria muito significado para ele, ele vai armazenar sim na memória de longo prazo. E quando eu passar por algo parecido, tipo, quando eu tiver relação sexual novamente com o meu parceiro, com o meu marido, eu vou lembrar, o meu cérebro vai trazer aquela última memória da última relação sexual. E o que está desgastando nos dias de hoje? Que tipo de relacionamento os casais estão tendo todos os dias? E o que a memória de longo prazo enfatiza? A monotonia, tudo igual. Me desculpa a expressão, mas o feijão com arroz, né? Exato. E é nesses posicionamentos que a gente precisa observar. Você que está me assistindo aí em casa, você que muitas vezes quer dar um up no seu relacionamento, ouse mais, crie mais aquela sedução com relação ao seu parceiro. Erotizar mais.
A erotização é fantástica nos dias de hoje. E por que, Débora, que hoje nós estamos tendo tantas separações, né? Por quê? Porque é muito mais fácil as pessoas desistirem uma das outras do que consertar o problema. Então, aqui nós estamos mostrando ambientes propícios e logo mais nós vamos apresentar o quê? Objetos que muitas vezes nós podemos chegar ao erotismo, aquela fase gostosa, o despertar o tesão, a libido, o contato do nosso parceiro. Nós vamos mostrar também algumas lingeries que o próprio motel disponibiliza, né? Você vai lá, você compra, você escolhe o seu. Então, assim, hoje em dia só não tem esse poder da sedução e esse erotismo quem não quer. Com toda certeza. Jana, quando a gente fala assim em fantasia, falar de sexo, muitas vezes é um pouco banal para aquele casamento que já vem assim de anos, para aquele casamento que já criou uma rotina. E a importância, né, desse ambiente e desse dia a dia. Porque quando eu falo assim dia a dia, eu falo assim, trate bem esse teu parceiro, essa tua parceira durante o dia. Faça uma surpresa à noite. Convida para tomar um vinho, né? Convida para ir num motel maravilhoso como este aqui que a gente está, não é mesmo? Le Parc Motel. Tudo de bom, ambientes maravilhosos. Isso faz toda a diferença no dia a dia, não é mesmo? Com certeza. Nós temos que observar que nós já começamos por hormônios, né? O hormônio do homem é totalmente diferente da mulher. Nós temos aí a testosterona do homem e a progesterona da mulher. A mulher, ela é muito mais sentida, ela é sentir. Ela não admite, tipo assim, o homem maltratá-la durante o dia todo ou utilizar palavras, não ser grosseiro, e durante a noite ele quer. Né? Me desculpe a expressão novamente, quer dar uma, né? E aí eu ouço muitas queixas que, mas a minha mulher sempre está com dor de cabeça, a minha mulher nunca pode. Mas o que você está fazendo para mudar isso? Você já parou aí de casa para observar por que sua mulher vive com dores de cabeça? São esses posicionamentos que a gente tem que observar. E vice-versa também. O porquê que muitas vezes o homem não pode? Né? Às vezes, será que a mulher está sendo sedutora ou muitas vezes ela é só mãe? Ou às vezes ela é só dona de casa? É isso que nos faz prender os nossos sentimentos. Nós temos que perceber que nós surtimos vários papéis na nossa vida, Débora. Nós somos mães, nós somos profissionais, nós somos esposas, mas, acima de tudo, a gente não pode esquecer do erotismo do ser mulher. E também para o homem. Homens, vocês têm que entender que nós, mulheres, somos como uma florzinha, precisamos ser regadas todos os dias, nós somos mais sentimentos, emoções, e o homem é mais prazer, é mais contato, ele é mais razão. A partir do momento que nós conseguimos identificarmos um pouquinho do nosso parceiro, um pouquinho da nossa parceira, eu tenho certeza que dentro de casa você vai começar a ter harmonia no sexo, você vai começar a ter aquela química, né? Muitas vezes quando duas pessoas se conhecem, vem aquela química gostosa, né? Aquele enamoramento. Ai, aquela coisa fantástica. As pessoas dizem, olha, além de ser um ótimo marido, nós nos damos muito bem no sexo, na cama. Aquela química de quando nos conhecemos. Gente, o que mudou foi aqui, ó. O corpo permanece o mesmo. E é isso que nós temos que observar. Então, comece a tratar bem a sua esposa, comece a tratar bem o seu esposo. Muitas vezes a gente tem que parar para observar, tá? Ele ou ela teve um dia cansadíssimo de trabalho, muitas vezes na empresa não fluiu muito bem, ele chega em casa e é só reclamação com relação aos filhos, com relação ao dia, somente cobranças. Será que aí não é o ponto de nós deixarmos os filhos com uma tata ou com as vós e muitas vezes vir se deliciar num ambiente prazeroso como esse? Com certeza. Nós temos que buscar a solução, gente. E isso é do ser humano. Muitas vezes a gente só quer bater no problema. E qual que é o ideal? A gente se distanciar do problema para o nosso cérebro abrir e nós buscarmos a solução do problema, né? E hoje, então, nós vamos mostrar, né, um pouquinho do que nós podemos usar. Você sabe, Débora, que muitas vezes ainda existe um machismo em século pleno XXI. Com certeza. O século XXI muitas vezes retrata que
Aí a gente tem que abordar que tanto o homem, tanto quanto a mulher, nós estamos no mesmo patamar. Mas isso não significa fragilidade de níveis hierárquicos. Muito pelo contrário. A gente tem que entender que bom que nós temos toda essa igualdade. Diante dessas situações, eu observo que existem ainda muitas barreiras com alguns homens, com filmes pornôs, com objetos eróticos. Homens, a mulher não vai estar, muitas vezes, substituindo o seu pênis, o seu prazer por objetos. Ela vai estar criando um significado. Sabe quando você tem algo que você compra e coloca num ambiente que você mais gosta? É isso. E muitos homens, eles acham que não, que a mulher tem que chegar ao orgasmo, sentir o prazer somente comigo mesmo, né? Nada de objetos sexuais, nada de filmes pornôs, nada dessa erotização. Gente, isso ficou lá para trás. Que colaborar para esse momento é super bem-vindo. Tudo que você enfatizar, tudo que você trazer para o seu parceiro, entenda, não vai ser o ambiente ele vai fazer parte de você. E tem muitos homens que muitas vezes eles acham que não, que muitas vezes vai ser essa substituição, que eu não preciso disso, que ela tem que chegar ao prazer e ao orgasmo comigo mesmo. Gente, se você pensar dessa maneira, daqui a pouco você perde o seu parceiro e vice-versa. Você precisa usar num ambiente maravilhoso desse, tanto o parceiro, tanto quanto a parceira, ela não vai parar para ver novamente celulite, né? Gordurinhas localizadas, tanto no homem, tanto quanto na mulher. Porque o ambiente, muitas vezes, ele vai harmonizar, ele vai seduzir, e nós vamos, sim, resgatar as nossas memórias de longo prazo, e aí é só felicidade. E por que não, né, convidar esse parceiro para um ambiente maravilhoso? Aqui no Le Parc Motel, suítes, quartos maravilhosos, inverno, verão, todas as estações, super temáticas, lindas, maravilhosas. Isso mesmo. Então, a gente pode observar que aqui no Le Parc Motel, cada detalhe foi preparado para você, cada detalhe foi... ele é muito sofisticado, com muito gosto, com muita elegância, né? Então, tudo aquilo que você procura num ambiente de prazer, num ambiente sedutor, você vai encontrar aqui. Então, pense, um ambiente favorável, sedutor, com a pessoa que você ama do lado... Tudo de bom. Tem como resistir? Não, né? Jana, vamos falar então sex shop. Essa é uma parte boa também de fantasiar, de usar esses produtos, enfim, vamos lá? Então, vamos lá. Então, eu vou apresentar algo para você, para vocês aí de casa, para vocês inovarem com relação aos parceiros de vocês. Aqui nós temos um dos produtos que são up, tá? A gente tem que entender que, olha só, Débora, aqui nós vamos ter o quê? O vibrador peniano. Tá? Muitas vezes ele é um pênis que ele vibra em tudo que você quiser, ele faz massagem, entende? Então, a mulher, muitas vezes, tanto a mulher, tanto quanto o homem, eles vão sentir prazer, né? Você pode perceber que ele é longo e muitas vezes com a vibração ele vai dar aquela entonidade de prazer. Aqui nós vamos ter também a capa do pênis, né? Que muitas vezes essa capa vibratória a gente vai colocar no pênis e muitas vezes a mulher, tanto quanto o homem, eles vão sentir prazer, não sei se dá de ver aí, mas ele tem tipo de uns ganchinhos, né? Massageador, ele vai massagear, né? Tanto quanto para a mulher, né, ter a estimulação e automaticamente, né, claro, a mulher muitas vezes lubrificada, o homem também já entra na mesma sintonia. Nós vamos ter também vários tipos de pênis, né? Esse vibrador aqui, ele se chama Fogo da Paixão, ele é uma prótese, ele é bastante maciço, né? Tem mulheres que muitas vezes gostam de uma penetração mais ardente, que fique mais apertada, então nós também temos isso, tá? Aqui nós vamos ter vários tipos de camisinhas, bolinhas do prazer, que muitas vezes, né, com a penetração, né, na mulher, na vagina, a mulher vai introduzir e o pênis, muitas vezes, né, com o movimento, ele vai estourar e vai soltar um gelzinho, tá? Esse gelzinho, muitas vezes, nós vamos ter aromas juntos, nós vamos ter pomadinha, né? Essas pomadinhas, elas também, nós podemos utilizar essa pomadinha anal, muitas vezes tem muitas pessoas que têm dores, né?
né? No ânus, nós vamos ter gelzinhos, nós vamos ter o tipo dessas bolinhas, que ela é bolinha tailandesa, né? Que muitas vezes também você pode usar com a própria penetração, e aí você vai penetrando ela, que são várias bolinhas, elas são circulares, grudados numa cordinha, que aí você vai, conforme a sua imaginação... Jana, e esse aqui? Tá, esse daqui também, ele é um pênis maciço, que vibra, né? Então, aí nós vamos ter... Cada mulher, muitas vezes, ela também vai ter posições que ela sente mais prazer por ficar mais apertado, onde estimula no cérebro, né? A serotonina, que é a substância do prazer. Então, tem mulheres que muitas vezes têm o canalzinho mais... uns mais apertado, outros mais abertinhos. Então, para aquela mulher que muitas vezes ela gosta de algo mais apertado, nós temos esse que é 2 em 1. Ele é maciço e muitas vezes ele também vibra, tá bom? Para a gente ousar. Muita coisa linda. Além de que, as fantasias. Ai, primordial, né? Olha só, mulheres, nós temos as fantasias que são primordial nesse momento erótico de sedução. Gente, lembre-se, o homem não quer saber, muitas vezes, de gordurinha, muitas vezes de celulite. O homem quer isso daqui, ó. Ele quer o posicionamento, né? Nós vamos ter, então, as cintas ligas, nós vamos ter, então, várias fantasias, um tipo de cinta ligas com lingerie. A gente tem que entender que fica lindo. Você tem que entender que o visual é primordial também na relação sexual. Mas o primordial, não aquela coisa mínima que só nós olhamos, né? Porque, como eu disse, o homem não vai ver gordurinha. O homem vai ver o quê? A embalagem. O que você preparou para ele? Então, aqui nós temos vários, ó. Nós temos um que pega o corpinho inteiro, né? Aí, para aquelas pessoas que são mais ousadas, tem aquele que pega em cima e embaixo, deixa toda essa região do abdômen mais abertinha, né? Mas todas são sedutoras. E a cinta liga, né? Para quem também quiser usar somente com a sua lingerie e colocar uma cinta liga e um salto, também está valendo. Lembrando que a gente está aqui no 2º andar dessa suíte maravilhosa. Gente, nós temos que perceber que nessa suíte, nós estamos, então, numa suíte que no 1º andar, muitas vezes ele disponibiliza, né, daquele ambiente mais erotizador, né, daquele ambiente que muitas vezes nós temos a banheira de hidromassagem, né, nós também temos a lareirinha, aqui também no 2º andar, né, nós estamos na suíte Veneza, no 2º andar também nós temos esse ambiente gostoso. Todos esses aparatos com relação ao sex shop também nós vamos encontrar aqui no Le Parc Motel. Tá? Então, você não precisa se preocupar em passar numa casa de sex shop. Aqui nós já temos o combinho completo. Com certeza. Fechando este bloco, que a gente falou de tanta coisa boa, falamos de ambiente, de produtos, não é? Falamos e aguçamos com certeza muitos sentidos. Muitos, mais. Então, assim, para você que está em casa, vale a dica. Então, assim, ó, deixe da mesmice, gente. Vamos ousar, vamos ser felizes a cada dia mais. Hoje em dia, o quê? Nós temos que ter uma diversidade de pensamentos. Chega da monotonia, chega da reclamação. Nós conseguimos ter o prazer diariamente, né? Basta nós ousarmos e, principalmente, mudar o nosso posicionamento do pensamento. Todos os dias nós temos oportunidades de mudança. Como eu sempre falo, o dia de hoje já passou e nós fizemos o quê? Então, venha, gente, venha para o Le Parc Motel, muitas vezes se erotize, muitas vezes conheça o seu parceiro, que aí sim você vai conseguir conhecer o seu parceiro e a si mesma. Só que diante de tudo isso, aquela pessoa que tem um pouquinho de baixa autoestima, primeiro vamos trabalhar a parte individual, vamos aprender a nos amar, vamos aprender a nos aceitar. Não é a barriguinha, não é a celulite, não é nada que não vai deixar de ser a mulher feminina. O que o homem procura é o companheirismo e muitas vezes o feminismo da mulher, né? A parceria. A parceria, com certeza. Então, para ser feminina, para ser companheira, para ser parceira, não existe cor, raça e corpo, que muitas vezes vai mudar todo esse estilo do homem de perceber a sua parceira. Ok, obrigada, valeu. É uma matéria fantástica, é sempre bem-vindo quando a gente fala em sexo.
Ótimo, eu que agradeço. É um prazer inenarrável estar aqui participando com vocês mais uma vez, né? Acima de tudo, mude, ouse, reinvente-se, tá bom? O prazer é todo meu e até a próxima. Perfeito. Até mais, Débora. Tchau, tchau.